Fala pessoal, tudo frito para Flito? Como vocês estão? Pois é, de novo, uma semaninha é o tempo que geralmente demora pra eu voltar aqui, mas dessa vez eu tenho uma desculpa. Era tempo de provas e era tempo também de quadrilha, então eu tava ensaiando de manhã, de tarde e de noite, porque eu apresentei um monte de quadrilha, porque eu fiquei 2 meses fora da escola, ok? Mas agora tá tudo certo, estamos tudo bem, e agora voltaremos com uma análise de rap. Pois é, rap. Eu acho que é um estilo de música que eu não tinha analisado ainda, então... né, porque eu tô mais acostumado com indie e tal. Mas vamos lá, né, para um rap muito famoso e que teve um impacto gigantesco na vida de várias pessoas. E também, como o rap é de personagem, vamos pegar ali um pouquinho da análise do personagem também. Então vamos para a análise do Rap Geek, a análise dos 2 raps geeks do Coringa, produzidos pelos 7 Minutos. Uma coisa que é importante pontuar é que, pra mim, esses 2 raps geeks, eles meio que falam sobre coringas diferentes. O porquê está tão sério? Pra mim, fala sobre o Coringa do Heath Ledger, o Coringa que ele gosta mais de caos e tal. Que ele é um Coringa que ele foi apresentado no filme Batman o Cavaleiro das Trevas de 2008. Enquanto o Coringa de Circo dos Horrores, pra mim, passa mais a vibe do Coringa do Joaquin Phoenix mesmo. Tanto é que os 2 em si, eles aparecem mais em respectivos clipes. Eu acho que no do Porque Está Tão Sério aparece mais o Heath Ledger, e no outro aparece mais o Joaquin Phoenix, então até que faz sentido. E começando a análise pelo mais antigo, que é o Porquê Está Tão Sério. Que pra mim, ele já na capa apresenta exatamente quem e como vai ser esse rap. Porque é basicamente um rap sobre o Coringa do Heath Ledger. É louco, é caos, é putaria, é fogo no parquinho, é ele matando todo mundo. Ele já começa no inicinho da música já se autonominando como palhaço do crime. O que eu acho bem interessante, principalmente visto que palhaços aqui no Brasil, você ter uma tatuagem de palhaço, por exemplo, é muito associado a organizações criminosas e também ao roubo e assassinato de policiais. Além de, para muitos críticos e muitas resenhas que eu vi, o Coringa do Heath Ledger, esse em específico do Cavaleiro das Trevas de 2008, ele pode ser interpretado como uma crítica ao terrorismo da época. Essa música reforça a ideia e os ideais desse personagem em específico, que é que ele literalmente só quer o caos, ele só quer... Tanto que em algumas partes ele até fala, eu não quero dinheiro, eu não quero poder, não tente me entender, não te disseram que eu sou louco, ou na parte que ele fala, eu só quero ver o circo pegar fogo. O que, além de ser uma analogia com o fato de ele ser um palhaço, também é uma frase usada no Brasil pra quando você quer que tudo se exploda mesmo, tudo vá pros ares e que tudo se torne um grande caos e desordem. Nessa primeira música, ele até conta de fato como ele foi que conseguiu as cicatrizes dele, que é, segundo ele, uma história de que o pai dele era um drogado e batia na mãe, e acabou pegando uma faca e fazendo essas cicatrizes à força no rosto do filho. Que é uma história bem trágica, mas que não dá pra acreditar totalmente, porque quem acompanha o Coringa nos quadrinhos, nos filmes, etc., sabe que ele muda essa história de origem dele quase toda vez que ele aparece. Então, eu acho que talvez nem ele mesmo se lembre qual que é a história verdadeira de como que começou tudo aquilo devido à desordem mental dele. Mas se essa história for verdadeira, eu falo que explica bastante o porquê que ele é essa pessoa afetada nesse filme e que quer tanto o caos pros outros, porque a vida dele foi um caos. Ele só quer externalizar isso. Da pior maneira possível, sim, mas ele quer externalizar isso. Já no segundo verso da música, ele já começa se autonomeando um psicopata, um doente, um sociopata, o que pra mim, pelo menos eu vejo como muitos termos que utilizaram pra ele lá no inicinho, antes mesmo dele se tornar um vilão, e que ele acabou adotando pra si mesmo. Meio que um... Tá, vocês falam que eu sou tudo isso, vocês falam que eu sou o cão chupando manga, então eu vou provar que eu sou mesmo. Entendeu? Meio que uma forma de... Até por ele ser um vilão faz muito sentido. Inclusive me lembrou bastante aquela... De novo, análise da música da Ele Suspira, do Vai Dia Pro Povo, que eu até falo isso, tipo, olha... Tá bom, ok, que a pessoa falou merda de você, você vai querer devolver na mesma moeda, mas aí você não vai estar provando que você é tão ruim quanto ela, e que você realmente era o que ela falou. Tipo, tá, tal pessoa me xingou de tal coisa, vou lá provar que eu sou mesmo. Na minha cabeça, pelo menos, não faz muito sentido. Ainda nesse verso 2, ele começa a demonstrar um pouco mais a sua relação com o Batman, que é basicamente ele perseguindo ele o tempo todo. Eu acho, inclusive, que o Coringa ele é extremamente obcecado pelo Batman. Exatamente por uma outra frasezinha que a gente já vai falar lá na frente. Mas guarda um pouquinho aí. Tanto é que nessa música mesmo ele diz que pra impressionar o Batman, ele meio que deixou a Bárbara Gordon numa cadeira de rodas, ele deu um tiro na perna dela e deixou a menina paraplégica. Inclusive, ele matou o Robin espancado com um pé de cabra. Provando que ele quer testar, porque são 2 pessoas que são muito importantes pro Batman. Ele quer testar até onde vai essa sanidade e essa figura de bom moço dele, entendeu? Tanto que na música ele mesmo repete que ele quer fazer com que o Batman quebre sua maior regra, que é matá-lo.
Porque, segundo ele mesmo, basta um dia ruim pro homem ficar louco, entendeu? Perder tudo que tem antes do fim, ou ver quem ama ser morto. Resumidamente, ele perdeu tudo. E ele é um ser humano assim como o Batman. Então, se ele se corrompeu, ele quer que o Batman se corrompa também. Porque, segundo ele mesmo, de um dia pro outro, um ser humano pode mudar. Simplesmente de um ser humano ótimo, benevolente, para o pior assassino de todos. E é isso que ele tenta fazer com o Batman. Por isso ele quer que o Batman o mate. E ainda sobre esse trecho que eu acabei de cantar, meio que no final ele acaba mostrando que ele tem uma grande repulsa pelo ser humano, exatamente por essa corrompibilidade tão fácil. Ele se corrompe muito fácil. O ser humano, ele é fraco, segundo o próprio Coringa. Então, eles podem se tornar ir de anjinho para demônio muito rápido. E sabe o que é mais irônico nessa analogia? O Batman não tem poderes. O Coringa também não tem poderes. Logo, essa analogia cabe pros dois. Se eu pudesse fazer uma crítica a esse Coringa, ao Coringa, não à música, porque a música é perfeita. O Coringa também, mas enfim. Seria o fato de que eu acho que quando os roteiristas foram fazer ele, a atuação tá perfeita, mas os roteiristas eles deixaram ele muito caricato, muito personagem, e muito pouco humano. A gente parece que nunca consegue, o que é até interessante, porque ele me lembra bastante a Cassie de Skins. Porque assim, a Cassie não é psicopata, ela não mata ninguém. Só que ao mesmo tempo, ela é tão sombria que ela, em meio de todo mundo ali que age como seres humanos, ela é a única que age parecendo realmente um personagem. E acaba que a gente nunca consegue entender exatamente e acessar a parte humana dela, o que acaba fazendo um leve distanciamento em alguns pontos. Eu vejo isso também com o Coringa. Esse Coringa específico, eu não consigo ter dó dele em alguns momentos, eu não consigo nada, tipo, se ele morrer no filme eu não ligo, porque, porra, tá, é ruim por ruim, sabe? Ele é tipo os vilões antigos da Disney. E agora vamos falar da segunda música, que é Circo dos Horrores, que aborda um vilão, que é, de novo, o Coringa, né, mas interpretado pelo Joaquin Phoenix, que fez um Coringa que o roteiro tratou mais como os vilões atuais da Disney, com camadas. E já avisando que por essa segunda música bater em muitos pontos abordados já anteriormente na primeira, eu vou falar só sobre as partes novas que agregam mais coisa pra não ser tão prolixo assim, beleza? Beleza. Esse Coringa, ele é bem semelhante ao do Heath Ledger, porque os dois são agentes do caos. Eu acho que a única coisa que diferencia eles mesmo é a origem. O filme do Coringa, especificamente, que é o do Joaquin Phoenix, ele mostra a origem do Coringa. E diferente do outro, esse Coringa, ele tenta colocar e culpabilizar a sociedade pela forma com a qual ele age. Porque, segundo ele foi pisoteado, xingado, chutado, deixado às margens, tratado por bêbados e meretrizes. Ele foi realmente considerado a parte suja da sociedade. Inclusive, ele culpabiliza a sociedade de forma clara e explícita nos versos. Vocês pisaram tanto em mim que no fim deu nisso, então é culpa de vocês eu ser um assassino. E daí pega bastante naquela afirmação clássica de Jean-Jacques Rousseau, que todo mundo conhece, que é: o ser humano nasce bom, a sociedade corrompe. Que eu não poderia discordar mais. Na minha opinião, eu acho que você culpabilizar o ambiente externo pelas suas próprias ações é só tirar o peso do que você está fazendo. Claro, toda pessoa tem um limite. Tanto é que eu conversei sobre isso com um grupo de amigos meus, porque sempre antes de fazer os vídeos eu converso com alguns amigos sobre o tema, né, pra eu conseguir abordar melhor. Mas conversando com 2 amigos meus, a gente entrou nesse ponto que é, na verdade, cada um tem um limite, entendeu? Então, às vezes eu vou aguentar levar mais porrada e continuar sendo um ser humano bom, às vezes a outra pessoa vai levar menos porrada que eu e já vai despirocar e sair matando todo mundo. Por isso que cai naquele bagulho da empatia. Você nunca sabe qual é o limite da outra pessoa, você nunca sabe o que a outra pessoa tá pensando. Então, assim, só que eu acho que culpabilizar somente, e de novo, somente o externo, eu acho burrice. Porque existem muitas pessoas no mundo inteiro que tomaram porrada pra caralho e não se tornaram seres humanos ruins. Tá bom que talvez essas pessoas aguentassem mais porrada do que essas outras pessoas que se tornaram? Sim, mas eu acho que colocar toda a culpa de tudo na sociedade é basicamente você encontrar um vilão, você achar uma resposta simples pra um problema complexo. Mas enfim, quero saber o que vocês acham, comenta aqui nos comentários, porque, e lembrando de novo, eu tenho 17 anos, ok, eu estou no 3º ano do ensino médio, não tenho conhecimento de faculdade ainda, beleza? Então, por favor, peguem leve. Esse Coringa, além de ele ser extremamente mais humano, ele é claramente uma pessoa com transtornos mentais. Não que o outro não seja, mas esse a gente vai vendo ele desenvolvendo e piorando esses transtornos mentais. Inclusive, sendo uma pessoa que também possui um transtorno psicológico, sendo eu uma pessoa autista, muitas das frases que ele fala são claramente
identificáveis, como por exemplo na parte que ele fala que a pior parte de você ter um transtorno mental é que as pessoas querem que você haja como se você não tivesse. E isso é fato, geralmente é sempre assim, as pessoas te tratam bem quando você fala que tem um transtorno mental e fala que vai estar tudo bem, mas na primeira crise já começam a te tratar como se você fosse um animal de circo. É geralmente assim mesmo. E a letra volta também naquela mesma tecla, daquele mesmo ideal do Coringa, de que de um dia pro outro alguém pode se tornar o Coringa. Tanto que ele fala, a loucura é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho. O que eu mais amo desse Coringa é que ele conseguiu fazer com que as pessoas se identificassem com a dor desse personagem, sentisse pena dele, mas ao mesmo tempo não passasse pano, até porque ele é um vilão, entendeu? Então assim, sério, roteiro foda, atores fodas, tanto o Heath Ledger quanto o Joaquin Phoenix, rap foda, a letra é incrível, e eu recomendo muito que vocês colhem lá no canal de 7 minutos pra dar uma checada no rap, que é muito bom. Sério, tem muito mais parte foda que eu não falei, senão o vídeo ia ter 2 horas de duração. E é aqui que eu fico, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiver gostado, deixa o like, realmente, gente, o like ajuda pra caralho, tá ligado? Ainda mais eu que sou um canal que tá começando, deixa um comentário o que você achou sobre a análise, tem pontos que possa melhorar? Porque eu pretendo trazer mais análise de Rap Geek, porque eu amo Rap Geek, então eu acho muito foda e eu acho que tem muita coisa pra ser explorada nesse universo. Principalmente nas músicas do VMZ, Felícia, 7 minutos, etc. Bom, é isso. Eu vou logo editar o vídeo, porque senão vou ficar mais 2 semanas sem postar. Kisses kiss o arrivar a Bainara Rayo, date bayo, beso feio dos muchachos e hatsugas amas. Oi!